Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha leitura de A Metamorfose do Franz Kafka. Bom, eu li nessa edição aqui da editora La Fonte. Existem muitas outras também que vale a pena dar uma olhada. Eu gostei muito dessa aqui, eu achei as letras bem confortáveis, assim, pra ler. E agora, bora lá! Vamos falar um pouquinho sobre o Franz Kafka, né, que eu acho que ele é um autor bem conhecido, assim, a impressão que eu tenho é que no Brasil ele também não é tão disseminado assim, sabe? Acho que as pessoas deveriam conhecer muito mais da obra dele, embora exista o termo kafkiano, né, e as pessoas às vezes usam e nem sabem por quê. Mas, enfim, A Metamorfose é um livro que vai contar um pouco da história do Gregor Samsa. Quem é o Gregor Samsa? O Gregor Samsa, ele é um caixeiro que ele vive basicamente pra trabalhar e pagar as dívidas da família. É basicamente isso que ele faz. E a vida dele tava indo muito bem, assim. Até ele acordar num dia e ele ver que ele já não tava da mesma forma que antes. Até ele ver que ele tinha se transformado em um inseto. Um fato interessante sobre isso é que o autor, ele não se prende muito a essa questão de era um besouro, ou era um outro inseto. No fundo, foram as próprias pessoas que foram trazindo, que foram botando a ideia do besouro. E ficou, né, até hoje. Mas assim, na maior parte das edições a gente tem a imagem do besouro. Mas não é nada que o Kafka tenha realmente batido o martelo e falado, olha, o inseto é esse. Mas enfim, o Gregor Samsa tá nessa situação, ele não sabe o que fazer, porque, né, a gente tá no realismo mágico, então a gente tem esse elemento aí de transformação, mas a gente não precisa se preocupar muito o porquê disso ter acontecido, é mais sobre quais são as consequências disso, e a gente vai ver exatamente as consequências. Bom, ele que, né, trabalha ali sempre viajando e tudo, dessa vez ele vai estar na casa da família dele. Então você imagina, você acorda e você descobre que o seu irmão, que o seu filho, que ele se transformou em um inseto. Bom, o baque é grande pra você que descobriu. Imagina pro cara que se transformou num inseto. A gente vai no primeiro capítulo basicamente explorar essa questão da descoberta, da transformação, né? No segundo capítulo a gente começa a ter uma visão sobre o que o Kafka realmente está querendo dizer. Bom, a gente acompanha essa família, a gente acompanha o drama do Gregor, ele realmente vai se esvaziando conforme a narrativa vai acontecendo. A gente vê que inicialmente ele acha que vai dar tudo certo, que no dia seguinte ele vai acordar e ele vai poder ir trabalhar e que tudo isso não vai ter passado de um sonho. Mas aí a gente chega no segundo capítulo e vê que não é mais isso que ele tá sentindo. Que realmente essas mudanças de forma abrupta estão pesando muito pra ele. E tudo piora mais ainda quando ele começa a perceber que a família que ele tanto se dedicou não apoia ele da forma como ele sentia que deveria ser apoiado. É claro que essa situação vai se escalonar. E no terceiro capítulo vai chegar no extremo de a própria família dele acabar enxergando ele como um peso. Bom, tudo isso, se a gente for falar objetivamente, é o que o livro traz. É claro que, assim, não para por aí. Dentro disso, o autor ele vai criando metáforas e vai fazendo a gente pensar, por exemplo, sobre os relacionamentos familiares, sobre o peso da comunicação dentro de uma família. No caso aqui, da falta de comunicação dentro de uma família. A gente vai vendo que não existe realmente um diálogo entre as partes. Principalmente se essas partes forem o Gregor e o pai dele. Bom, na minha visão, isso acontece porque, de certa forma, o Franz Kafka ele usou a história dele como inspiração para a Metamorfose. Principalmente no que diz respeito à relação dele com o pai dele. Não sei se vocês sabem, mas existe uma carta que se chama Carta ao Pai, em que o Franz ele tá desabafando tudo aquilo que faz ele ficar mal e ficar triste em relação à forma como as coisas aconteceram entre ele e o pai dele. Vale super a pena a leitura, principalmente para complementar a relação do Gregor e do pai aqui. Bom,
Claro que outras pessoas vão surgindo no meio da trama, as coisas vão acontecendo, mas o foco maior é esse, é a relação familiar, é a falta desse apoio e a consequência disso pro próprio Gregor, que realmente ele vai se esvaziando, ele vai se entristecendo e ele vai chegando ao ponto, por exemplo, de ele não comer durante dias e o pessoal não reparar. Ah, mas é porque ele se transformou num besouro? Ou no inseto? Será? Eu não sei. Eu acho que esse é o debate que o autor pretende levantar aqui e ele faz de uma forma muito incrível, assim. É uma escrita que, ao mesmo tempo que ela não é emotiva, ela transmite o peso daquela exclusão, daquele tratamento que o Gregor Samsa tá sentindo. Então, assim, é um livro forte, curto, mas forte, que vai fazer a gente pensar muito sobre essas questões familiares e eu, assim, na minha visão, pode ir até além das questões familiares. A gente pode começar a pensar, por exemplo, por que a gente às vezes se sacrifica tanto e, como o Gregor aqui, deixa de ter uma vida privada, deixa de dedicar tempo para outras coisas que ele goste. Se pode acontecer de um dia você acabar ocorrendo alguma metamorfose, alguma mudança, que aqui no caso, né, tem esse elemento fantástico, que é o inseto, mas na vida real poderia ser qualquer outra coisa, e aquelas pessoas que você às vezes passou por cima de si mesmo para poder estar ali, podem de repente achar que você é um peso e te tratar como um peso. Bom, eu acho que esse livro traz grandes reflexões. Pra mim, o mérito do Kafka é incrível porque consegue condensar tudo isso em menos de 100 páginas, assim. Coisa que às vezes a gente vê que tem outros autores que às vezes precisam de muitas páginas para conseguir construir esse impacto que ele tem. Então, assim, pra mim é uma leitura que vale muito a pena. É claro que tem as suas ressalvas no sentido de, se você tiver um dia que você estiver meio triste, ou se você tiver com problemas familiares, ou se tiver ali um quadro depressivo ou algo do tipo, pensa se vai valer a pena. Porque não é que o livro ele é muito explícito em torno disso, mas é um livro que o assunto central é a questão familiar, né? Então, pode ser que vá fazer mais mal do que bem. Mas aí você pesa, você dá uma olhada, você pensa bem. E se não for pra ser a leitura agora nesse momento, você lê quando você achar melhor. Mas pra mim, é uma leitura que vale a pena. Que em algum momento ela tem que ser feita, porque ela vai fazer você refletir muito. Ou você pode fazer igual o meu caso, que eu leio uma vez a cada ano. Então, assim, é basicamente isso, gente. Eu poderia ficar falando mais, mas assim, eu acabaria dando mais spoiler do que eu já dei. E é basicamente isso, gente. Eu espero que se vocês forem ler, vocês gostem. E comentem aqui embaixo que a gente possa conversar, porque é um livro super rico que cabe muito debate sobre, sabe? Então é isso, gente. Tchau!